A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que vai estar ouvindo esse testemunho do meu relato de louvor, do meu relato de vitória, e saber que, aleluia, foi a mão do Senhor quem fez isto, para que todos vejam e saibam e entendam que foi a mão do Senhor quem fez isto. Meus amados irmãos, o testemunho que vocês irão ouvir a seguir é um testemunho de vitória, de bênção, de restituição e restauração de casamento, aonde, louvado seja Deus, sou casado. Fomos casados durante 7 anos com a minha amada e querida esposa. Eu não vou estar aqui mencionando o nome, mas nos casamos, nos conhecemos, nos casamos na presença de Deus. Crescemos ministerialmente, eclesiasticamente falando, chegamos ao cargo de pastor e vice-presidente de um campo, e a minha esposa sempre do meu lado, me ajudando, colaborando, fazendo a obra de Deus juntamente comigo. E durante esse tempo, nós tivemos 2 filhos maravilhosos que o Senhor nos deu, e foi um milagre, na nossa vida, porque minha esposa, ela não podia gerar, ela não podia ter filhos, mas Deus, quem fez a promessa, e assim nos deu 2 filhos maravilhosos. Tivemos muitas lutas, para que ela viesse a ter essas 2 crianças, mas graças a Deus que as mãos do Senhor estava e está sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu tenho 38 anos de idade, sirvo a Deus como pastor no campo da Assembleia de Deus, Ministério da Assembleia de Deus, e eu passei por um deserto no meu casamento, na minha vida conjugal, aonde eu achava que tinha o controle e o domínio de toda a situação, de toda a circunstância, mas eu quero dizer que tudo está no controle de Deus. Não é na força do nosso braço, não é no nosso querer. Durante esse tempo de trabalho, durante esse tempo de casamento, que foram 7 anos de casamento, até chegar a nossa separação em definitivo, nós trabalho em outro estado, e no início já casamos, assumimos logo um trabalho numa congregação já de imediato, e foram coisas que foi acumulando em nossas vidas, e o desgaste foi chegando, lógico que nós, como seres humanos, nós falhamos, erramos, e só que o inimigo de nossa alma, meus irmãos, ele nos observa, ele é um psicólogo, ele fica procurando uma brecha onde ele possa entrar e fazer e causar a destruição. Para estar assim gravando esse testemunho, nós oramos, estamos em constante oração, consagração diante da presença de Deus. E agora nós estamos aqui gravando esse testemunho para enviar para você, homem, enviar para você, mulher, que você possa ser edificado, você possa não desistir de lutar pela sua família, pelo seu casamento, pela sua aliança que Deus selou quando você recebeu sua esposa no altar do Senhor. Não importa as circunstâncias. Em Provérbios 21 nos diz que assim como são os ribeiros de água, louvado seja Deus, assim também é o coração do rei na mão do Senhor. O Senhor inclina ao teu querer. Eu me apeguei muito nesse versículo, Provérbios 21, verso 1, Isaías 64, o Senhor trabalha em favor daqueles que nele confia, Jeremias capítulo 29, enfim, me apeguei na palavra de Deus. E o meu deserto ele iniciou-se no ano de 2000, final do ano de 2020. Achávamos que estava tudo bem, por ter uma vida bem ativa, em questão de intimidade, de casal. Eu achava estar tudo bem, mas isso não segura o casamento.
O que segura um casamento é a presença de Deus. O que blinda um casamento é a presença de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que está passando por um processo, por uma luta, por uma situação, leve para a presença de Deus. Leve tudo ao altar de Deus e Deus, Ele tem a resposta certa. Estávamos à frente da obra, pastoreando a igreja bem cooperada, com quase, louvado seja Deus, quase um montante aí de 100 pessoas, mais ou menos uns 100 crentes, né? Praticamente ligados conosco, nos assistindo, né? Acompanhando o nosso trabalho na nossa igreja, na nossa congregação. E quando eu entrei no deserto no ano de 2020, quando a minha esposa disse, né, que nós conversamos, e ela me disse que não me amava mais e que não tinha sentimentos de amor por mim mais, não me via como seu esposo, me via como amigo e pai dos filhos dela. E dizia a ela que eu era um excelente esposo e um bom marido, mas só que ela não alimentava mais sentimentos de amor pela minha pessoa. Meus irmãos, foi a mesma coisa que o mundo se desabar. Foi a mesma coisa que a gente se vê o mundo abrindo nossos pés. 2 filhos maravilhosos, ainda muito pequenos, mas nesse primeiro processo que nós entramos, nós ficamos, né, distanciados durante praticamente quase 4 meses, ela na casa dos pais dela, e ali a gente tentando, orando e tentando com a força dos nossos braços. E tinha momentos que a minha esposa chegava até a dizer que, falar várias vezes que ela me amava e não suportava até mesmo a minha presença no local onde ela estava. E muita coisa aconteceu, muita coisa, né, nesse processo dos primeiros meses que nós entramos. Eu não sabia que eu estava entrando no deserto. Deus permitiu esse deserto. Mas eu quero vos fazer lembrar, eu quero vos relatar que em meados de 2020 eu tive uma visão e na madrugada o inimigo aparecia em sonho dizendo que iria acabar com a minha vida, com o meu ministério e me destruir. E naquele sonho eu repreendia e clamava o sangue de Jesus. Mas no mesmo ano de 2020, o Senhor permitiu que eu entrasse nesse deserto para nos lapidar, transformar o nosso casamento, desfazer aquela primeira aliança, porque a aliança ela se quebra. Deus ele permite a aliança quebrar, mas Ele reconstrói a aliança novamente. Deus é quem tem o poder de restaurar, restituir. Muitas coisas que nós, às vezes, cristãos, servos de Deus, deixamos entrar em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento. Isso nos prejudica muito. E como nós sabemos, o mundo espiritual existe, ele é real. O inimigo de nossa alma ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele é aquele quem nos garante a vitória. Deus, Ele peleja por ti nesta madrugada como Ele pelejou por mim. Eu estou trazendo esse testemunho de vitória. Hoje faz, graças a Deus, 22 dias que eu retornei para dentro da minha casa, aonde eu não via mais solução, onde eu estava desesperançado. O Senhor estendeu as suas mãos para mim e teve misericórdia da minha vida. Meus irmãos, a minha esposa dizia que não me amava, minha esposa me repudiava, e só que quando eu fui descobrir, né, no primeiro tempo, no primeiro momento, nos primeiros meses de 2021, algo dentro de mim falava, quando ela me comunicou, que algo dentro de mim falava que a última palavra vinha do Senhor, não vinha do homem. Sempre essa palavra muito forte dentro do meu ser, dizendo: a última palavra vem do Senhor, não vem do homem. E nós começamos a buscar por canais de restauração de casamento, saber procurar na internet como restaurar casamento, restaurar família.
E nós encontramos muitos canais, como o canal do Irmão Guapo, o canal do Presbítero Walter e tantos outros canais, até mesmo alguns canais de alguns irmãos católicos também que tem, né, esses canais de restauração de casamento. E ali nós ouvindo a palavra do Senhor, se fortalecendo, ouvindo muitos testemunhos de vitória, a minha fé foi ficando fortalecida, a minha fé foi ficando ainda mais, né, confiante no Senhor. Vivemos momentos muito difíceis, porque em tudo isso afetou a nossa vida sentimental, emocional, nossa vida financeira, tudo travado, a dificuldade financeira. Mas o Senhor é aquele que estende as suas mãos e garante a vitória. O Senhor é aquele que tem o poder de mudar e transformar a maldição em bênção. Em Números capítulo 23, o Senhor nos diz, através da vida do profeta, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, quando Ele promete algo na sua vida, ainda que passe 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, o tempo não limita o agir de Deus. Nós passamos por esse processo e em momento algum eu deixei de desamparar minha esposa, não consegui executar o deixar ir. Poucas vezes eu deixei mesmo, fiquei sem falar com ela, por conta do nosso contato, das crianças, dos nossos filhos, até mesmo os pais dela, porque somos pastores, né, do ministério, e os pais estão sob a nossa liderança eclesiástica. Então foi um tempo muito de lutas e batalha, de choro, mas na impossibilidade Deus, Ele operou. Nós tivemos uma reconciliação em março de 2021, após praticamente 100 dias, né, que ela havia ido para a casa dos pais, porque ela pediu, né, o fim da aliança, o fim do casamento, e ali ela passou um período, mas nós tivemos uma reconciliação, e voltamos, né, nesse período a vivermos juntos dentro de casa, com o marido e a mulher. Ainda o divórcio não havia saído, e voltamos para dentro de casa, e ali em algum momento depois que nós voltamos para dentro de casa, nós mudamos de distrito, fomos para dentro da cidade, e lutando, e a minha esposa, né, dizendo que não me amava mais, me rejeitando, me repudiando. E graças a Deus nós não tivemos um OH no nosso relacionamento, um OM no nosso relacionamento, né? Nós não tivemos pessoas estranhas no nosso relacionamento, para a glória de Deus Pai. Mas passamos por esse processo dentro de casa, um período, né, muito difícil de rejeição, indo para a igreja juntos. E a minha filha, que tem aproximadamente, hoje eu vou fazer 6 anos, mês que vem, mês de setembro, aliás. E ela sempre dizia, né, nós, né, brincávamos, né, antes desse processo, quando nós estávamos juntos, de dizermos que somos todos uma grande família, aquela alegria. E minha pequenininha sempre falava isso, né, e minha esposa ficava quieta, calada, às vezes, né, dizendo que a família dela era só os filhos dela e que eu não fazia mais parte da família. E tentei, né, mostrar de todas as formas dentro da palavra sobre a questão do repúdio, do divórcio, né, que Deus, Ele odeia o divórcio, que Deus, Ele abomina o adultério, e que Deus é o idealizador da família, mas o coração estava endurecido e nós fomos buscar em Deus. Então passamos por um processo muito difícil, e o primeiro vaso que Deus usou para mim foi no ano de 2021, Jeremias 23, dizendo que Ele trabalha no coração do homem, e Deus usou poderosamente o vaso para mim, e foram muitas profecias, muitos vasos foram usados por Deus a respeito desse processo. Estando nessa situação, estava à frente da obra pastoreando, e Deus ali nos usando de uma forma tremenda, vidas sendo tocadas,
o Senhor trabalhando, né, libertando através da nossa vida, o Espírito Santo nos usando, curas divinas, milagres acontecendo para a glória de Deus, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e Deus ele fez uma grande obra. Nesse período nós enfrentamos muitas batalhas, principalmente daqueles que às vezes dizem ser os nossos amigos e irmãos, mas na realidade são os que mais, infelizmente, são os que se levantam contra a nossa vida. O processo que nós passamos foi muito duro, mas Deus é fiel e garante a vitória. Eu quero dizer para você que vai ver esse testemunho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Meus irmãos, passamos um tempo muito difícil, como mencionamos aqui no testemunho, mas a mão do Senhor, ela tem nos guardado. E quando foi em novembro de 2021, saiu, né, esposa, nós conversamos e ela deu entrada, né, no fórum com o divórcio. Eu não queria, mas mesmo assim nós concordamos e tivemos audiência, né, virtual, e foi tudo muito rápido. E literalmente eu imaginava estar tudo acabado, tudo acabado, tudo, né, no fim foi, poxa, perdi minha família, perdi, né, agora vou buscar Deus, e me derramei na presença de Deus. E quando foi em 1º de março de 2022, agora eu fui comunicado por ela que o divórcio havia saído, porque ela deu entrada, então o fórum comunicou a ela. Mas aquilo foi como que tomar um balde de gelo na cabeça, um balde de água gelada na cabeça, porque nós sempre estávamos sempre muito próximos, e eu sempre naquela esperança, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o quadro, e não estava, né, acreditando. Tanto que eu nem peguei minha carta, a certidão de divórcio averbada no fórum. Então ele me comunicou. Nesse período nós fizemos 2 viagens juntos, né? Aliás, 2 não, foram praticamente 3 viagens juntos, né? E por conta dos nossos filhos, a última agora foi para o estado do Espírito Santo. Ficamos ali 7 dias na praia, e eu tentando com a força dos meus braços, não via nada. Eu orava, jejum, consagração, leitura da palavra, pastoreando, dando coordenadas para os pastores e obreiros do nosso campo, dirigindo, né, reuniões de obreiros, né, reunião de obreiros aí com 60 a 50 obreiros, e dando toda assistência no campo e visitando, me envolvendo literalmente na obra, trabalhando também. E enfim, meus irmãos, eu não via nada de restauração, para mim estava tudo acabado. E quando, né, nós realmente nos separamos de corpos, foi no mês de janeiro de 2022, e ficamos aí praticamente metade do ano assim, separados de corpos, sem ter contatos físicos, sem encostar um outro no outro. E às vezes eu sempre tentava aproximar, achava que, né, o Senhor estava restaurando, mas nada, irmãos. É quando nós realmente deixamos a mão de Deus, Ele opera. Nós estivemos na casa de uma profeta muito usada por Deus, e no finalzinho do ano passado, entre novembro e dezembro do ano de 2021, quando nós entramos na casa dela, no momento da oração, quando ela começou a orar, começou a falar em mistérios com o Senhor, e ela me disse que eu estava passando por um deserto e na visão ela via muitos escorpiões e muitas serpentes naquele deserto. Eu estava meio que sem uma direção naquele deserto, mas que o Senhor estava me dando a direção, e que o ano de 2022 não seria ano de choro, mas seria ano de alegria. Aleluia, oh glória a Deus. Meus irmãos, eu me apeguei com essa palavra, e fomos nesse dia, né, no final de semana. Isso eu estava dentro de casa ainda, né, nesse processo, né, procurando os vasos proféticos para ouvir Deus falar, tanto que Deus fala na palavra, como também na inspiração verbal através dos vasos proféticos. E Deus usou poderosamente 2 vasos para a minha pessoa, dizendo a respeito da minha restauração, né, muitos vasos. Esse vaso foi usado tremendamente.
Então me apeguei com essas palavras, com essas mensagens proféticas. Eu criei naquilo que o Senhor falou. Literalmente, nós levamos, eu levava minha esposa para a igreja com os meus filhos, nós escutávamos juntos, mas nada de restituição e restauração de casamento. Mas o Senhor estava prometendo, fizemos a campanha no mês de maio agora de 2022, estávamos à frente da campanha intitulada "O jugo será despedaçado por causa da unção". Trouxemos alguns pregadores, e um dos pregadores que nós trouxemos, Deus havia usado ele para mim no culto em que eu fui, e eu gostei muito da pessoa dele, um pastor, homem de Deus, e nós trouxemos para ministrar a nossa igreja. E assim eu peguei a foto 3x4 da minha esposa que estava dentro da minha Bíblia e pedi para ele orar sem ele ver. E ele disse assim, bem baixinho no meu ouvido, dizendo: vai ter milagre. E eu criei mais uma vez essa palavra, aleluia. E então, meus irmãos, eu confiei naquilo que Deus usou através dos vasos proféticos. Foi um tempo muito difícil. Minha esposa me repudiava, dizia para as pessoas que não me amava mais, que não voltava. E aquilo me doía muito por ver meus filhos chorando, por ver a nossa família sendo desfeita. Primeira aliança, casamento lindo, maravilhoso, que impactou todo o bairro. Mas quando Deus tem promessa na nossa vida, aleluia, passe o tempo que passar, a promessa ela vai cumprir. A promessa de Deus ela cumpre na nossa vida. Eu quero te dizer para você não desanimar do seu milagre. E quando nós tivemos a reconciliação, e nós voltamos na primeira fase, que foi o primeiro momento, ela até queria ir embora de cidade, mas eu disse para ela: não, vamos permanecer na cidade, vamos ficar aqui porque tem seus pais, e então permanecemos. E então Deus nos deu essa direção. E então o nosso divórcio saiu no mês de março, e eu tive que sair de dentro de casa, porque ela pediu sair dentro de casa. Mas os pais da minha esposa foram como os meus pais, Fiquei dentro da casa deles durante 125 dias, ele orando, clamando, intercedendo. E nesse período Deus permitiu que a saúde do meu sogro venha ter ficado debilitada. Ele está passando assim por um processo de restituição de saúde, e ele esteve no CTI, nós estivemos com ele, me acompanhando com a minha esposa, mesmo separado, mas ele dando apoio, assistência, cuidando, zelando. E ele passou pelo vale da sombra da morte. Deus usou vaso dizendo para ele que era permissão da parte de Deus, e ele ficou 2 vezes internado nesse período. E Deus usou um vaso dizendo para ele que estava permitindo para que o nome dele viesse a ser glorificado na família. Meus irmãos, Deus é fiel. Passado esse período, ele recuperando da saúde, voltando para casa, estando dentro de casa. E no mês de julho agora, após mais de 4, praticamente, desde o mês de março, com o divórcio, mas já separado do corpo da minha esposa, praticamente 6 meses. E no dia, na semana em que antecedeu o meu milagre, eu tive algo que louvado seja Deus, como eu posso dizer para os irmãos, algo assim que eu não via mais solução, não tinha mais esperança para a minha restituição, a nossa restauração de casamento. Eu fiquei praticamente do dia 2 de julho até o dia 6, praticamente 5 dias sem conversar com a minha esposa, porque nós conversamos muito. Eu fui literalmente bloqueado pela minha esposa. E eu fui para uma vigília para um pastor, desse pastor que Deus usou para mim poderosamente. E lá eu me rasguei nessa madrugada, na vigília de adoração, vigília de ações de graça, na roça. Madrugada muito fria, muito gelada. Eu me lancei nos pés do Senhor, no chão, na poeira, na grama. Eu falei para Deus: Deus, eu estou dando o meu melhor nessa madrugada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Naquela madrugada, meus irmãos, eu não sabia.
estava quebrado, porque minha família, eu estava separado da minha família. Deus usou uma vez mais o vaso a dizer para mim que não era para entrar em contato, que era para ficar calado, porque o Senhor iria agir. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, e eu deixei, já que eu estava bloqueado, eu descansei no Senhor e fui adorar a Deus. Nesse período de tempo, né, quando meu sogro ele internou, né, pela primeira vez com problema de coração, eu conheci o canal, né, outro canal de restauração, que é a Promessa, da missionária Ivânia. Eu entrei em contato com ela através do número dela, ela me deu uma palavra muito forte, e nós tomamos posse dessa palavra, e louvado seja Deus. Nós, né, agradecemos muito aí pelos irmãos que nos ajudou em orações, e louvado seja o Senhor, para a glória de Deus. Os irmãos que oraram, Deus ele é fiel. E eu estava no trabalho quando eu recebi, né, estávamos dando conselho a uma irmã que estava passando por um processo também de separação, rejeição. A minha esposa, ela me desbloqueou, entrou em contato comigo, e do jeito que o profeta falou na revelação, aconteceu. Louvado seja Deus. E nós ali, nós conversamos. Ela, né, falou que havia uns dias já que nós não nos falávamos, que as crianças estavam com saudade de mim, que não pararam de falar em mim. E ela, na quarta-feira do dia 6 de julho, ela, depois que nós, né, conversamos, né, quando ela me ligou à noite, porque eu estava bloqueado durante todo esse dia, o dia 6 de julho, mas no trabalho eu estava em propósitos, em consagração, e eu havia pegado a campanha de ouvir 7 hinos de louvor de sangue durante 7 dias. O tempo em que eu não iria procurá-la, eu coloquei esse propósito no coração de ouvir 7 hinos de louvor de sangue durante todos os dias. E ali também Deus me deu uma palavra muito forte no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 2, a respeito dos filhos de Israel abandonarem as mulheres estranhas. E no versículo 2 do capítulo 10 de Esdras, diz a palavra de Deus que ainda há esperança. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, creia no seu milagre, creia, porque Deus é poderoso, Ele tem o poder de agir. Ainda há esperança para a tua família, para a tua causa, porque Deus é fiel, Deus é fiel. E quando a minha esposa me ligou à noite, o Wi-Fi caiu, a minha internet estava ruim. Depois de 10 minutos eu consegui falar com ela. Aleluia. Ela entrou em alguns assuntos. Louvado seja Deus, falando das crianças, como já mencionei aqui. Deus seja exaltado, decala choro, né? E ela dizia, né, louvado seja Deus, que as crianças estavam com saudade de mim, não pararam de falar no meu nome, minha filha estava me chamando, porque os meus filhos são muito apegados comigo. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Você que vai ouvir este áudio, este testemunho, que a sua vida seja impactada pela presença de Deus, que você seja tocado. Desculpe a minha emoção, mas é porque Deus está me visitando enquanto eu estou aqui dando esse testemunho de vitória. Quero te dizer que Deus vai fazer na tua vida muito mais do que você pode imaginar, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Faça campanhas, busque a Deus, busque em Deus, consagre a tua vida a Deus. Não ouça o que as pessoas dizem, creia, porque Deus faz. Muitas pessoas diziam para mim: desiste, não tem jeito, ela não te quer mais. Pastores, até mesmo pastores, que não acreditam mais na família, pregando segunda aliança. Mas eu não, eu me apeguei na palavra de Deus, na promessa do Senhor. Meus irmãos, é para a glória de Deus, para a glória de Deus.
quando a minha esposa me ligou, meus irmãos, que nós estávamos a conversar sobre a programação que estávamos a realizar, que o pai dela havia ligado para ela. E ela disse para mim, quando ela falava sobre as crianças, né, ela entrou em assunto sobre as crianças, e de repente ela disse para mim, em seguida: você não vai voltar para sua casa, para os seus filhos mais não? Aleluia, aleluia. Meus irmãos, Deus é poderoso. Deus é poderoso, Deus faz. E Deus trabalhou poderosamente no coração da minha esposa. O Senhor Deus restaurou o amor no coração dela. Minha esposa hoje me ama. Nós vamos nos casar novamente para a glória de Deus. Nós já marcamos no cartório. Minha esposa está indo para o monte comigo. A minha esposa está indo para a igreja. Nós estamos indo para a igreja juntos. Estamos orando juntos, meus irmãos. Aleluia. Tudo aquilo que eu coloquei diante de Deus em orações, as batalhas, as pelejas que eu coloquei diante de Deus, os meus clamores, meus irmãos, a sua oração está sendo ouvida. Não desista. Clame, clame, clame ao Senhor. Minha esposa era muito dura. Ela dizia que não me amava, que não me queria mais, que não se importava que se eu amasse outra pessoa. Louvado seja Deus. E quando eu cheguei dentro de casa, no dia 7 de julho, a minha esposa recebeu com todo carinho, com todo amor, preparou um almoço abençoado. Ah, meus irmãos, para a glória de Deus, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje a minha esposa nós estamos fazendo a obra juntos. Eu estou licenciado momentaneamente dos meus cargos na igreja. Aleluia. Mas estamos numa felicidade. Hoje a minha esposa, nós estamos mais compreensivos um com o outro. Aleluia. Não desista da sua família, não desista do seu casamento. Tudo quanto você colocar diante do altar de Deus, Deus Ele faz. E minha esposa disse que nesse período de tempo Deus foi falando muito com ela no coração dela. Só que ela estava dura, o coração endurecido. Mas não há coração que Deus não possa transformar. Ezequiel nos diz que o Senhor tira o coração de pedra e coloca um de carne. Porque o coração de pedra, se você jogar a pedra no chão, ela vai repicar e vai quicar. Se você pegar um pedaço de carne e jogar no chão, ela vai, aleluia, ela vai espedaçar, né? Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, fechem as brechas. Fechem as brechas para que o inimigo não venha entrar. Ore, jejue, consagre, leia a palavra. Tenha tempos de comunhão com Deus. Quando realmente eu descansei no Senhor, quando eu não via mais esperança, que eu tomei a direção da parte de Deus, Deus Ele agiu na impossibilidade. E para a glória de Deus, a minha esposa recebeu uma grande bênção também, que foi uma porta de emprego aberta. Está trabalhando para a glória de Deus, se envolvendo na obra. E nós estamos muito felizes, porque Deus Ele é aquele que promete e cumpre com a sua palavra. Eu quero te dizer, não desista da sua família, não desista do seu casamento, porque Deus Ele tem o poder de fazer. Esse testemunho, né, louvado seja Deus, é para edificar a sua fé. E Isaías 41, verso 20, para que todos vejam, aleluia, e saibam e entendam que foi a mão do Senhor quem fez isto. Deus é na tua casa, Deus é na tua família. E agora no dia 24 de setembro nós vamos estar fazendo a nossa cerimônia de casamento novamente, para a glória de Deus. O meu pastor presidente, né, nos ajudou, a igreja nos ajudou, e já estamos viabilizando tudo, porque eu fiz um voto diante de Deus, que é casar na igreja para honrar o nome dele.
e também ter um canal de restauração de casamento e ajudar famílias, ajudar pessoas a lutarem pelas suas famílias. Então receba esse testemunho para que venha edificar a sua fé. Confie somente na palavra, não olhe a circunstância, não olhe, aleluia, se você errou, se você falhou, se você está sendo injustiçado. Leve para Deus, porque Deus lhe transforma a maldição em bênção. Que nesta oportunidade desse testemunho você venha ser abençoado e edificado através desse testemunho, no nome de Jesus Cristo. Que esse testemunho venha alcançar muitas e muitas e milhares de vidas, e vidas venham ser transformadas, restauradas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.